Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Mona Mozara e na aula de hoje nós veremos o Poder Executivo. Muito bem, começando com a análise do Poder Executivo. O Poder Executivo é uma das funções que decorrem do poder do Estado. O poder do Estado previsto no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, dizendo todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes ou diretamente nos termos da Constituição. Essa função representativa, ela também está prevista no artigo 2º da Constituição, que diz: são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Muito bem, o artigo 2º confirma os poderes que decorrem do poder do povo. Então, tecnicamente, o poder executivo não é um poder, mas sim uma função que decorre do poder do povo. Agora, dentro dessa função executiva, nós temos que atividades típicas determinadas originalmente pela Constituição a essa função. Temos aqui a prática de atos de chefia de Estado, de chefia de governo e atos de administração. Quando a gente fala que o Poder Executivo exerce chefia de Estado, estamos falando aqui que o Poder Executivo exerce função de chefe de Estado. Mas quem exerce o Poder Executivo, tecnicamente? Não, quem o representa, o seu chefe máximo. No caso do Brasil, pela adoção do modelo presidencialista, o presidente da República. Então, o presidente da República, como chefe de Estado, exerce funções representativas do país Brasil num cenário internacional. Agora, o presidente da República também exerce as funções de chefia de governo e atos de administração. Como chefia de governo, ele é o chefe máximo dentro do nosso país, dentro do território nacional. Isso porque adotamos o modelo presidencialista e no modelo presidencialista há um acúmulo de funções na mesma pessoa, ou seja, o presidente da República, além de chefe de Estado, também é chefe de governo. Esse modelo presidencialista, ele surge na Constituição Americana de 1787 e foi confirmada pela nossa Constituição, essa adoção, no artigo 2º do ADCT, que previu a escolha do modelo de sistema de governo pelo povo por meio de um plebiscito. Esse plebiscito foi realizado na década de 90 e nós, povo brasileiro, escolhemos à época o sistema de governo presidencialista. Ou seja, na mesma figura, concentramos as atribuições de chefe de Estado e de chefe de governo, representante em âmbito externo e representante máximo também em âmbito interno. Agora, além das chefias tecnicamente de governo, esse presidente da República vai exercer atos de administração. Entendemos aqui por atos de administração como atos de gestão, atos de cuidado com a própria estrutura da administração pública, no caso do presidente da República, em âmbito federal ou em âmbito da União. Então temos funções típicas do Poder Executivo: prática de atos de chefia de Estado, chefia de governo e atos tecnicamente de administração ou de gestão, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Quais são as características, então, desse sistema de governo que nós adotamos presidencialista? São características do presidencialismo essa concentração de atribuições, uma única pessoa como chefe de Estado e chefe de governo. Aí você está se perguntando, professora, mas em oposição ao presidencialismo, o que eu poderia ter? Quando nós escolhemos em plebiscito o nosso sistema de governo, qual era a outra escolha? Era o sistema parlamentarista. E é muito comum se confundir o sistema parlamentarista
com o sistema monárquico, o que não tem nada a ver. Muito bem, o que é o parlamentarismo, então? O parlamentarismo é a distribuição de funções. Então, eu tenho a função de chefe de Estado com um indivíduo e a função de chefe de governo com outro indivíduo. Eu posso ter, nesse modelo parlamentarista, um chefe de Estado que seja tecnicamente um presidente, e aí eu tenho um parlamentarismo no modelo presidencial, ou eu posso ter também um parlamentarismo monárquico, como é o caso da Inglaterra, em que o chefe de Estado lá é a rainha, ou seja, decorrente de um sistema monárquico. Agora, essa é a função de chefe de Estado. A função de chefe de governo é de quem? A função de chefe de governo, neste modelo, é do primeiro-ministro. Então, há uma separação de atribuições. Chefia de Estado e chefia de governo. Primeiro-ministro, chefe de governo, e o chefe de Estado como sendo ou um presidente ou um monarca, dependendo do modelo adotado por aquele Estado. No caso brasileiro, não. No caso brasileiro, nós acumulamos as atribuições. Na mesma pessoa, eu tenho o chefe de Estado e o chefe de governo. Agora, o que diferencia esse modelo presidencialista do modelo parlamentarista? O presidencialista há, então, para sua escolha, uma eleição direta realizada para que o povo escolha quem será este representante. Então, eleições diretas para a escolha do presidente da República. Este mandato que ele vai exercer é por um período determinado. Há um prazo estabelecido no documento constitucional para o mandato deste indivíduo como representante de Estado e de governo. E esse indivíduo escolhido pelo povo nessas eleições diretas terá ampla liberdade de formar a sua própria equipe para exercer as atribuições que sejam típicas da sua atividade. Atividade que nós vimos como chefia de Estado, chefia de governo e atos de administração. Muito bem, só que o Poder Executivo, ele tem funções típicas, mas também exerce funções atípicas. No caso do nosso Poder Executivo em âmbito federal, nós temos como exemplo funções atípicas legislativas, a edição de medidas provisórias pelo Presidente da República, como expressamente autorizado pela Constituição no artigo 62, e também função judiciária, quando há o comando pelo Executivo de um processo administrativo. Então, o processo administrativo, apesar de não ser uma atividade tipicamente jurisdicional, é sim um exercício de atividade típica judiciária, apesar de não ter as características típicas de uma atividade jurisdicional. Então, como exemplo de funções atípicas, medida provisória e processos administrativos. Muito bem, partindo dessa ideia inicial, vimos então as funções do Poder Executivo. Dando continuidade, como é feita a eleição deste Presidente da República em âmbito federal, que pelo sistema presidencialista acumulará funções de chefe de Estado e de chefe de governo. As eleições do Presidente da República são feitas de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos, então, nós elegemos um Presidente da República conjuntamente com um vice. Essa eleição, ela vai se realizar no primeiro domingo de outubro do último mandato daquele que está na presidência. Então, no primeiro domingo de outubro, realizam-se as eleições para a escolha popular do presidente da República. Esse presidente, a sua candidatura é lançada conjuntamente com a de um vice-presidente da República. Então, não há uma eleição separada, a eleição é feita conjuntamente, presidente e vice-presidente da República. Agora, quais são as condições dessa eleição do presidente da República?
Esse presidente da República, em primeiro turno, será escolhido se obtiver a maioria absoluta dos votos válidos. Muito cuidado, porque no popular as pessoas dizem, olha, se houver uma votação totalmente votos em brancos ou nulos, a votação estará anulada. Isso não é verdade. A Constituição determina que para o cômputo da escolha do presidente da República, nós só consideramos os votos válidos. Então, dos votos válidos, eu vejo se o candidato conseguiu obter a maioria absoluta desses votos, ou seja, metade mais um de todos os votos válidos. Se ele conseguiu isso em primeiro turno, ele estará automaticamente eleito. Todavia, se nenhum candidato consegue, dentre os votos válidos, a maioria absoluta, será realizado, então, um segundo turno. O segundo turno, nos termos da Constituição, ele vai acontecer em até 20 dias após a proclamação do resultado, o que geralmente acontece no último domingo de outubro. E no último domingo de outubro será realizado, então, o segundo turno dentre os dois candidatos mais votados, mas que em primeiro turno não obtiveram a maioria dos votos válidos. Nesse segundo turno, quem obtiver a maioria de votos válidos estará automaticamente eleito para o cargo de presidente da República. Então, muito cuidado, por quê? Porque não há uma eleição separada, presidente com vice, eles são eleitos conjuntamente. Esse presidente que é eleito pelo povo, num exercício literalmente de escolha popular, ele é eleito com o seu vice, mas cuidado, a equipe que irá auxiliá-lo, chamado de ministros de Estado, esses serão escolhidos por esse candidato que foi escolhido pelo povo. Então, os ministros de Estado, que são os auxiliares do chefe do executivo, eles serão escolhidos por esse indivíduo, pelo presidente da República, e não por eleição e muito menos por concurso público. Muito bem. Agora, para que a gente não confunda, vamos estabelecer a diferenciação do executivo em âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Cuidado! Em âmbito federal, nós temos, então, como representante do poder executivo da função típica do Estado, o presidente da República, nos termos do artigo 76 da Constituição Federal. Em âmbito estadual, nós temos o governador de Estado, nos termos do artigo 28 da Constituição. Em âmbito distrital, também governador, mas um governador distrital, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º da Constituição. E, por fim, em âmbito municipal, nós temos o prefeito, artigo 29 da Constituição. Aí você fala, então entendi, professor, em âmbito federal é o presidente da República, em âmbito estadual e distrital é o governador, em âmbito municipal é o prefeito. Agora, por que nós começamos a aula falando que o presidente da República acumula atribuições? Porque a gente tem que separar e distinguir a atividade que o presidente da República em âmbito federal exerce como chefe de Estado e chefe de governo. Então, quando eu falo tecnicamente de poder executivo, eu estou falando das atribuições de chefe de Estado e de chefe de governo em âmbito federal, porque há um acúmulo de atribuições em âmbito federal. Então, em âmbito federal, a atribuição de chefe de governo, ou seja, tecnicamente as questões de ordem interna, mas também as questões de chefia de Estado, que são decorrentes da representatividade nacional do Estado como país, atribuída ao presidente da República pelo modelo de sistema de governo que nós
adotamos. E é importante a gente fazer essa distinção para que você não confunda as atribuições, que inclusive nós veremos no nosso próximo bloco, na nossa próxima aula, que você vai acompanhar com a gente. Eu espero você. Nós vamos estudar atribuições do presidente da República e processo eleitoral. Obrigada pela atenção e até lá!